noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso encontro com convidados da Miglis. Hoje recebendo uma pessoa muito especial. A gente já falou um pouquinho antes de iniciar essa gravação, que o Rafael é alguém que eu já conheço há mais de um ano, sem que ele soubesse, mas o acompanhando nas redes sociais, pelo conteúdo de organização, produtividade, planejamento, que muito me atraíram. Então, o Rafael é especialista em organização, produtividade e planejamento estratégico, com ampla experiência na gestão de projetos digitais. Ele hoje está à frente, da consultoria Focar, onde ele desenvolve estratégias que transformam processos empresariais e garantem resultados concretos para empresas de diversos segmentos. O Rafael cria projetos personalizados para melhorar a organização e produtividade de equipes e desenvolve infoprodutos, planejando lançamentos digitais, sempre com foco em conectar ideias ao mercado de maneira prática e eficiência. Eu espero que esse seja um momento que vocês aproveitem bastante com o nosso convidado. Eu acho que ele tem muito a agregar sobre o tema. Então, Rafael, sem mais delongas, a palavra está com você. Muito bem-vindo. Fala, Aline. Fala, pessoal. Obrigado pela apresentação aí, meu. Vou gravar essa apresentação e vou soltar antes das minhas palestras aqui, porque realmente ficou incrível. Pessoal, muito prazer. Eu sou o Rafael Ferreira. Eu hoje, com 37 anos, posso dizer para vocês que eu tenho muita alegria aí de estar à frente de uma empresa que hoje já emprega outras pessoas, que hoje contribui com o sonho de algumas pessoas e mostra que é possível a gente, com um pouquinho de organização, com um pouquinho de esforço, de sagacidade, conseguir trilhar aí o que a gente literalmente precisa, tá bom? E eu queria começar essas ideias aí que a gente vai ter, fazendo uma colocação para vocês, né? Independente da religião de vocês, no que vocês acreditam, hoje eu estou a falar aqui um pouquinho de universo, e no começo, alguma coisa fez o universo, né? Deus fez o universo. E aí ele foi lá, fez a luz, riscou e foi para a próxima tarefa. É muito louco isso, né? A gente nunca se liga que até a construção do mundo foi algo altamente, deixa eu colocar aqui a telinha de vocês, altamente pensada para que tivesse um resultado real. E aí, Deus, depois de ter feito ali o mundo, de ter feito as criações dele, ele literalmente pulou para a próxima tarefa e concluiu e pulou para a próxima tarefa e coube até um descansinho no final do dia. Então, talvez você esteja aqui para construir uma lista de tarefas, assim como Deus, mas comparado com Deus, outro nível. Ou você está aqui para gerenciar uma lista de tarefas que você já tem, você não tem a mínima ideia de onde que surgiu e como que você pode continuar com ela. Ou você está aqui para, assim como Deus, no último dia ter um descansinho. Só que as tarefas do seu dia a dia não estão permitindo que isso aconteça. Então, galera, muito prazer. Eu sou o Rafael Ferreira. Eu sou um aficionado por organização e produtividade. E eu acho que a produtividade ela gera possibilidades. Então eu sou um cara que descobriu que para a gente poder ter produtividade, para a gente poder ter produtividade, para a gente poder ter oportunidades, para a gente poder estarmos no lugar certo, na hora certa, a gente tem que ter criatividade. E a criatividade é gerada pela curiosidade. E o que gera curiosidade? Eu não sei, ninguém sabe, mas vocês sabem, porque cada um é curioso de uma forma. Então, alguns mais curiosos por uma coisa, outros menos curiosos para outras, mas a curiosidade intencional é o que vai gerar a energia. E aí eu escolhi algo que eu vou falar para vocês durante algumas vezes aqui, é que a energia em movimento permanece em movimento. É muito louco, né? Ela literalmente não para. Então, depois de muitos clientes, muitas oportunidades, muitas possibilidades, eu descobri que eu vim para o mundo para gerenciar o livre-arbítrio das pessoas, ajudar as pessoas a enxergarem isso com uma nova visão, e com essa nova visão, de uma forma mais produtiva, conseguirem, talvez, fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu não sou muito a favor disso, mas com organização, isso é possível. E aí eu criei a consultoria Focar, e a gente trabalha para liberar qualidade de vida para as pessoas. Porque, no geral, o que você quer fazer é chegar em casa no final do dia, ou, como eu tenho um escritório atrelado à minha casa aqui, ó, eu consegui fazer isso, é chegar no meu final do dia, terminar meu trabalho,
tomar meu banho e, eu não sei, jogar videogame, assistir uma série, criar um curso novo, mudar o mundo, sair para jantar. Cada pessoa quer fazer uma coisa, né? Então eu brinco com os meus clientes, com os meus amigos, e vocês são meus amigos, cara, eu sou o Batman, pô. O cara é o cavaleiro da organização. E é esse Batman aqui, ó. É um Batman maneiro, é o Batman que não comete o crime, não combate nada, eu combato a desorganização. E eu faço a lisão do Batman porque o Batman é um super-herói que não tem superpoder. Que louco, né? O superpoder dele é estudar, aplicar, treinar. Tem dinheiro, né? O dinheiro ajuda um pouquinho. Mas, pô, tirando o dinheiro aqui, qual é o outro superpoder que o Batman tem? Ter sofrido um grande trauma na infância? Quem de vocês aí já sofreu um grande trauma e não virou Batman? Então, a ideia de hoje é mostrar para vocês como que vocês podem virar o Batman de vocês. E foi entendendo que eu deveria virar o meu Batman e não um Batman de alguém, foi que eu fiz eventos muito legais, com pessoas muito legais, com meus mentores, com pessoas que me inspiravam, e eu consegui desenvolver coisas incríveis aí. Saí de um cara que vinha da classe média do CLT para cuidar de projetos que faturam mais de 1 milhão por ano. Então, nossa, e sentar na mesa de pessoas que faturam mais de 100 milhões por ano. Então, aonde você acredita que você pode chegar, é literalmente até onde você pode chegar. Precisa de um pouco de organização, precisa de base. Então, se você tiver base, você chega. O que eu vou ensinar para vocês hoje aqui é literalmente uma base para vocês se organizarem, tá bom? Pessoal, eu gosto de ter uma pausa antes das coisas importantes que eu vou fazer. Porque, às vezes, uma respiração funda faz com que o resultado do que você está executando seja diferente. Sabe? Quando você está no seu trabalho, aí tem um monte de coisa, meu Deus, um monte de coisa para fazer, e aí você para e aí você abre o olho e fala, caramba, continua um monte de coisa, continua um monte de trabalho, mas eu já não tô tão naquele olho do furacão. Então, eu não sei, assim, podia ser, né, eu podia entrar numa explicação de coach quântico aqui muito louco, mas essa não é a explicação, a real é que quando você respira, você manda um comando pro seu cérebro falando, calma, tá tudo bem. E aí ele para de ficar muito louco lá dentro lá, e é só você testar. Não sei, não preciso te explicar. É só você testar. Sabe aquele negócio que você tá assim, ai meu Deus, a pessoa fala, calma, respira. Tipo, ué, se eu não tivesse respirando, você tinha morrido. Então, olha o que o cérebro da pessoa fala, ela falar para você como primeira dica, calma, respira. Então, respirar é um segredo para organização. Parece que não, mas é um segredo para organização. E eu vou falar para vocês que é um grande segredo, tá? É um grande segredo. Eu e a Carol aqui, minha esposa, que cuidamos dos processos, às vezes para gerenciar um colaborador ou para designar uma demanda, enfim, a gente para, respira, olha, respira de novo às vezes, e aí a gente sempre tem uma opção melhor, sempre teve um resultado melhor. Então fica esse convite para vocês, tá bom? Respire. E aí, galera, eu comecei a sacar que o tempo que a gente passa produtivo produzindo é diferente do tempo do relógio. Vocês já tiveram um dia que vocês ficaram o dia inteiro e sentiram que não fizeram nada e de repente o dia chegou no final? Por que você teve essa sensação nesse dia e tem um dia que você tem uma sensação que você é totalmente produtivo? Você acha que é, sei lá, é brisa? Você acordei hoje mais cansado? Não, é percepção do tempo. E aí eu falei, mas peraí, que esquema é de percepção do tempo? Eu sou dos dados. Eu brinco com a galera. Galera, acredita em Deus, o resto são dados. Me traz o número aí que a gente vai brigar pelo número, não pela sua suposição. Então, qual a diferença do tempo Kairos e Cronos? Cronos é relógio, 24 horas por dia, ponto. Esses dias aí, semana passada, por depois de muitos tempos, a Terra girou num compasso diferenciado, e aí teve 23 horas e poucos minutos do dia. Foi muito louco, um dia menor. Aí beleza, aí modificou o tempo Cronos. De resto, é 24 horas. Hoje eu fiz umas 15 atividades no dia. Mesmo tempo que vocês. Vocês fizeram 1, 2, 3, 30, não sei. Então, o tempo Kairos é a forma que a gente percebe o tempo. Olha que legal. E como que a gente modifica a forma de perceber o tempo? Pela forma que a gente observa as coisas que a gente faz ao longo do nosso dia. Quanto mais envolvimento na coisa que nós tivermos, menor a percepção de tempo Cronos a gente vai ter e maior percepção de tempo Kairos. E aí, como eu ando com caras muito maiores que eu e empresários gigantescos, e até nos meus negócios, toda vez que eu faço alguma coisa no tempo Kairos, o resultado é melhor.
sei, sabe? Às vezes quando você passa um final, ó, vou dar um exemplo nas férias, quando você vai tirar férias e passa um sábado assim, ó, incrível, mas aí de repente você pisca e já é 9 horas da noite, você fala, caramba, agora há pouco, tipo, eu tava almoçando lá e aí agora já acabou o dia, que loucura, meu! Isso foi, agradece, porque não é sempre que você vai ter um tempo de aproveitamento desse. É diferente da forma que o tempo passou. E toda vez que você sentir essa desconexão com o tempo real, é o caminho certo. A vida convida a gente para participar e aproveitar a vida. O tempo Kairos vai te levar para um aproveitamento real. O tempo Cronos é um saco, é chato. O tempo Cronos da meia-noite você fala, nossa, já vai dar 1 hora da manhã. O tempo Cronos é agora, ó, 7h46. Eu já tô há 6 minutos falando. Parece que eu tô há 6 minutos falando ou parece que é mais, é menos? Vocês sacaram o que é o tempo Kairos? O Kairos dá essa percepção de tempo bom. Então, fique em lugares onde você tenha propriedade para poder fazer as coisas e que esse tempo Kairos venha com mais vezes, venha com mais frequência, para que você possa aproveitar melhor o seu tempo. E por que isso acontece, gente? O que a gente vai aprender aqui hoje? Eu vou ensinar você a nunca mais ter que trabalhar. Porra, vocês acharam, tô de brincadeira. Eu nunca mais vai pagar conta. Esquece, galera. Boleto, vocês nunca mais passou desse curso, não paga conta. Foguete em 7 dias. Melhor que foguete do Elon Musk que dá ré, meu. É mentira, galera. Isso não existe. Isso aqui é onde você vai ficar buscando lá, vai gastar todo o seu tempo Cronos e vai chegar no final do dia sem ter feito nada. Tá procurando atalho? Toma. Tempo Cronos. Tá procurando enrolar o dia inteiro? Você acorda de manhã e aí você chega no trabalho, você vai tomar um café, você volta e bate um papo, aí você toma outro café, aí você abre os e-mails, aí você toma outro café, aí tá na hora do almoço, aí você volta para casa, volta pro trabalho, aliás, aí dá mais uma enroladinha, toma outro café, aí volta lá, aí acabou o dia já 5 horas, pega o ônibus, o metrô, vai para casa, aí é assim que você tá vivendo sua vida? Boa sorte. Eu sou detentor, eu vivo cada dia louco com a Carol, com a minha empresa, com a minha equipe, cada dia incrível, maluco, que eu convido vocês a terem um pouquinho disso na vida de vocês, entendeu? Nada tem sentido sem hard work. Se tiver sentido, depois de um mês você vai falar, nem vai se apegar mais isso. E aí depois que tem um hard work, tem um gostinho um pouquinho diferente, tá bom? E galera, eu não culpo vocês, não me culpo, não culpo ninguém do universo por isso. Porque o nosso cérebro é pré-histórico, é o mesmo cérebro lá. Então a gente tinha que caçar, comer, se manter aquecido, reproduzir e sobreviver. Ponto. Vocês sabiam que o homem é atrelado à cor azul e a mulher à cor vermelha por causa da idade das pedras? O homem saía para caçar, então ele via o céu azul. A mulher ficava dentro da caverna, dentro de uma fogueira. Então era mais remetido a cores quentes e vermelhas. Então a atrelar, eu gosto mais de vermelho do que azul, inclusive. Mas a atrelada de cor, por isso é da idade das cavernas. E aí hoje em dia, você chega lá no escritório, uga buga, aí o cara fala que uga buga, tem que fazer dashboard. Você tem que fazer um brainstorm com o time, tem que ter todas as 32 atividades dos KPIs mensais prontas, porque tem o plano de ação do cliente. Você fala, meu Deus do céu, eu só queria caçar uma frutinha, comer um porquinho e acasalar com a minha esposinha aqui para fazer um filhinho. E agora tem que fazer brainstorm? Que é isso, brainstorm, meu? Então, o nosso cérebro, ele foi desconstruído de uma forma ao longo do tempo, e a gente não teve tempo para evoluir isso. E aí, o que isso acaba causando para a gente hoje em dia? O que isso gera para a gente? Isso gera falta de tempo. Então a gente nunca tem tempo para fazer nada. Gera um monte de coisa empacada, travada, você não consegue resolver. Você acaba não sendo confiável. Não sei vocês, se vocês têm isso, mas tipo, você sentir que você não é confiável num projeto, para mim é péssimo isso, e isso é quebra de contrato, inclusive nos meus contratos que eu tenho aqui com meus clientes. E se perder nos prazos. Pô, eu vou visitar clientes, aí eu entro dentro do cliente lá, começo a ver os processos, aí sempre tem um fornecedor que você pede alguma coisa para ele, aí quando você pede a segunda coisa, ele entrega a segunda, você fala, cadê a primeira? Ele fala, não, você me passou muita coisa. Aí só dá para entregar uma, aí você fala, meu Deus, cara, você é louco, velho. E é para todo lugar assim. Por que as pessoas são assim? Por que as pessoas não mudam e começam a concluir projetos, a ter sempre credibilidade, a ter uma sensação das coisas feitas, a terem uma vida real com qualidade? E é isso que a organização permite. Então, quando lá atrás a gente teve um convite da Miglis lá, que foi lá atrás, gente, faz meses, a gente já se preparou, já preparou o esboço da apresentação, eu tinha uma ideia do que fazer aqui. Aí o que eu falei? O que eu gosto sempre, tá? Se vocês virem uma nova apresentação minha, vai ser algo um pouco diferente dessa.
Porque eu tô vivendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu falei pra Carol, no domingo, galera, não tava descansando não, tava repreparando essa apresentação para vocês, baseado em coisas que eu tava vivendo no momento. Isso é preparação. Então ontem eu tava tranquilo, ontem eu nem me preocupei com isso aqui. Ó. Hoje, 5 horas da tarde, eu abri, dei uma olhadinha na apresentação, vi que tava certo, fui tomar meu banho, eu tô cheirosinho, hein, galera? Não tô de pijama não, hein, ó, pô, tô pronto pra estar aqui, meu. Isso é preparação. Isso me dá uma sensação de que não vai dar errado, que eu convido vocês a terem, tá? Que é literalmente ter uma vida com qualidade. E aí eu comecei a me ligar o quanto que é importante o meu tempo. Será que tem uma conta que eu consigo metrificar e gerar um incômodo para mim? Porque eu sou o tipo de cara que é o seguinte, eu queimo a ponte, e meu cérebro sabe disso. Então eu falo, e aí, vai ser fácil ou você vai fazer eu queimar a ponte? Aí meu cérebro fala, não, beleza, vamos fazer. Porque senão eu perco pra mim mesmo, ó, galera. Eu adoro. Eu tenho um edredom que a gente comprou, é dessa grossura, assim, ó. Ele é fofinho, eu fiquei com sono. Tchau, gente, eu vou dormir. Eu nem vou falar do meu edredom, porque o negócio é fofinho. Eu acordo de manhã, olho para. Eu atendo um cliente em Portugal, que a gente faz reunião com ele 6 horas da manhã, meu. Aí a gente acorda aqui e fala, nossa, que edredom quentinho, meu. Aí eu tenho que levantar. É chato, é confortável. E aí eu falo pro meu cérebro, e aí? Vai ser confortável ou eu vou meter uma água gelada na sua cara? Se você não levantar agora, aí ele fala, não, levanta, vai, eu levanto da cama. Se eu não levantar, vai tomar água gelada na cara, eu vou levantar na marra, meu. Perder para mim mesmo, não. Não faço isso. E aí eu comecei a me ligar, com o que eu perco tempo? E será que essa perca de tempo, mesmo que pequena durante o dia, é prejudicial para mim? Aí eu comecei a me ligar que eu podia perder facilmente 10 minutos por dia procurando qualquer coisa. Seja um e-mail, um arquivo, sei lá, alguma coisa que você perdeu no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, o chinelo, eu não sei. Lembrando de qualquer coisa também, sabe? Tipo, puta, onde que eu anotei aquilo? Meu Deus, era vermelho ou verde? Aí eu tenho certeza. Tem uma parábola no universo que quando você não lembra, se você apresenta vermelho, ia ser verde. Se você apresenta verde, ia ser vermelho. Então, se você não lembra, já desencana, nem importa. Chuta qualquer cor que vai ser a outra mesmo. Que louco, né, meu? Você não lembrar e ter que correr um risco desse, eu lembro. Eu anoto. Então eu não corro esse risco. Já perdeu mais de 10 minutos consultando um lugar, outro, cadê a anotação? Meu Deus, onde que eu anotei, onde que eu combinei, onde que combinaram isso comigo, pelo amor de Deus. E aí a gente perde 30 minutos por dia assim, ó, um estalo. Eu não sei quanto que vocês perdem em redes sociais, mas vai lá no Instagram, no TikTok de vocês, coloca lá, procura lá, tempo diário, tem lá uma métrica, vê lá quanto tempo vocês estão perdendo em rede social por dia. E vocês nem percebem. 30 minutos por dia, galera. 30 minutos, hein? Aqui eu falei de trabalho, não falei do gatinho lá que vocês ficam vendo. Eu fico vendo uns vídeos de luta na rede social. Aí se eu vejo um, eu já saio correndo. Porque se eu vejo um, daqui a pouco eu tô vendo o último vídeo da página. Eu já perdi 1h30 no Instagram, eu nem vejo o primeiro, já fujo. 30 minutos por dia, vezes 22 dias, galera, do mês. Imaginando que vocês estão trabalhando, hein? Não é o vídeo do Instagram aqui, hein? Dá 11 horas. 11 horas, hein? 11 horas por mês, vezes 12 meses, dá 130 horas. A hora que você pega 130 horas e divide por 24 horas, meu, a gente perde por ano 5 dias e meio de 24 horas, que eu não sei vocês, eu durmo, né? Então meus dias não duram 24 horas. É uma idiotice. Não sei o que eu vou falar pra vocês. Não sei qual é a palavra aqui. Um perca de tempo. Com ao invés de fazer alguma coisa, ficou lá, e não fez. E aí imagina, eu falei de 30 minutos por dia. Não contei os finais de semana. Você perde mais que 30 minutos? Começou a ver para onde está vendo o seu tempo? Começou a ver o porquê que você não consegue tirar férias durante o ano? Começou a ver por que você chega no sábado e não tem tempo para sair com a sua esposa, para sair com o seu marido, para brincar com seus filhos, para brincar com seu cachorro? É por conta disso aqui, ó, essa continha besta aí que a gente nem se liga, mas que ela é extremamente maléfica para tudo, para os nossos negócios, para nossa vida. E a hora que eu saquei isso, foi que eu falei, pô, galera, eu preciso começar a ensinar pessoas a aproveitarem melhor o tempo delas. E, resumindo, todos os métodos organizacionais que a gente tem, pô, trabalho com mais de 20 ferramentas, já atendi mais de 100 clientes, empresas gigantescas, influenciadoras como a Juliana Góes, que acabou sendo uma ponte para a gente poder estar aqui hoje, mais de 1 milhão de seguidores aí. Qual que é o blueprint aí, qual que é a fórmula mágica da organização? Ela existe? Não existe uma fórmula pronta, mas existe uma base. E hoje eu vou passar a base para vocês. E aí vocês pegam essa base, encaixa na vida de vocês e bota para moer. Ó, quem ficar até o final aqui hoje ao vivo, só ao vivo, hein?
Você tá assistindo depois, você não vai. Só quem ficar até o final vai ter uma surpresa no final, que eu não contei nem pra Aline. Ó, a Aline falando, o que esse menino vai aprontar? Meu Deus do céu. Vou fazer bagunça aqui. Só pra quem ficar até o final. Então, galera, qual que é o blueprint que eu entendi? Quais são os 3 pilares que regem a organização na minha empresa? Na minha empresa não, porque eu tenho um grupo de empresas, tenho projetos sociais, tem uma coisa muito louca. O pessoal fala, como que você faz tudo isso? É com esses 3 pilares aqui, ó. Que são o grande start, que é onde a gente vai começar tudo. É o hard work, que é botar pra moer, baseado no grande start do que a gente começou bem estruturado, e não vai lá e faz. Porque não tem segredo. Vai lá e faz. Tipo, tem muita gente que começa e fala, mas você fez o teu? Só o teu. Então faz o teu. Funciona. Eu trago isso do Murilo Gun, que é uma grande inspiração pra mim. Faz o teu. Faz o teu. Se cada um fizer o teu, já pensou? Imagina aí no seu trabalho. Se cada um fizesse o teu. Ia ser mó legal, né, meu? Tipo, aí ninguém ia ficar sobrecarregado, mas o ser humano não entende isso. Então, eu vou mergulhar um pouco nesses pilares com vocês aqui, mostrar na prática o que significa cada um deles e dar algumas sugestões de como que vocês podem aplicar isso literalmente na vida de vocês, tá bom? Então, no grande pilar do grande start, o grande, porque tem que ser grande, tem que preparar, o negócio tem que ser, não adianta preparar uma casinha de areia com o lobo mau, ó, foi embora. E o lobo mau vai vir todo dia. Sabe a história dos 3 porquinhos? É que eles não podem contar, senão assusta as crianças. Mas a história dos 3 porquinhos é a história do empreendedorismo e do trabalho na vida adulta, meu. Fez a casinha de tijolinho lá, que não tá bem alicerçada, meu, o lobo mau vai assoprar, soprar, soprar, soprar e vai derrubar a sua casa. Então eu vou ensinar vocês a construir uma casa aqui de metalurgia, de aço. O negócio não vai cair nem ferrando, porque existe uma estrutura básica e se vocês respeitarem ela, eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso. Então, pessoal, produtividade, produzir, ser considerado uma pessoa produtiva, não é ser uma pessoa ocupada. Nunca foi, nunca será, esquece, desencana isso. Então, desencane dessa ideia. Não tem essa de ser produtivo e ser ocupado ao mesmo tempo, tá? Isso aí é até antagônico. Ser produtivo é ter a tranquilidade de fazer a coisa certa na hora certa. Eu brinco com meus clientes que eu vivo na urgência, né? Aí às vezes meu cliente fala, ai meu Deus, isso é urgente. Eu falei, alguém não fez no tempo certo, né? Tudo que é urgente é porque alguém não fez na hora que tinha que fazer. Aí virou urgente para alguém. E sempre sobra para quem, nunca é para quem originou a não fazência da coisa aí, meu. É para a pessoa que estava mais comprometida. É ela que vai se ferrar, meu. Porque aí a empresa, o negócio, o projeto, os amigos vão entender que é aquela pessoa que se vira. Então eu tenho que tomar grande cuidado entre as pessoas me confundirem com bonzinho, porque eu sou muito bom, de verdade, bom mesmo. Vocês começarem a me seguir, vocês vão ver o quanto de bondade, porque eu acredito numa frequência do bem. Agora as pessoas confundem e querem me tratar de bonzinho, aí não dá, galera. Então, ser produtivo não é ser ocupado, não é ser bonzinho, não é falar sim para todo mundo. Adotem o poder do não na vida de vocês. Vocês vão ver quando acontecer. Claro, cuidado com seus nãos, tá? Porque não é poderoso. O não é poderoso. Não pode trazer uma coisa muito boa ou pode trazer uma coisa muito ruim. Então, se você fala não ali, você pode ser descartável. Você não pode falar não ao ponto de você ser descartável. Mas você não pode falar sim ao ponto de você ser bonzinho demais, fechou? E aí, galera, a dica para produtividade ser aprimorada é ter uma caixa de entrada. Qual é a sua? Então, por exemplo, hoje eu tenho, se eu der uma olhada aqui, ó, vou olhar em tempo real com vocês, ó, no meu WhatsApp. No WhatsApp, ó. Eu tenho a Carol, eu e meu pai aqui, ó. Tem 3 pessoas aqui no meu WhatsApp. Eu tenho arquivadas 2.412 conversas no meu WhatsApp pessoal, galera. E aí eu mantenho todas as minhas conversas arquivadas, de tudo que vai acontecendo. Ou eu vou respondendo, ou eu vou interagindo, ou eu vou rapidamente lendo o que me interessa. Me fala aí alguma coisa que vocês leram no grupo de vocês da semana passada que mudou a vida de vocês. Ih, tem nada, né? Então pode arquivar o grupo sem ler tudo, tá? Fiquem tranquilos, não vai mudar a vida de vocês. Confia no Rafa. Confia, arquiva tudo. E aí mantenha a organização nisso. Como que é a caixa de e-mail de vocês? É uma zona? Então pega tudo, joga para uma pasta chamada Antigos e ó, vou ensinar um segredo para vocês. Tem um botão chamado Descadastrar nos e-mails. É só clicar nele. Aí descadastra. Ó, nada contra a empresa, tá? Mas, pô, todo mundo aqui tá cadastrado na Boticário. Eu acho que todo mundo. Eu não sei o que aconteceu com a Boticário, que ela cadastrou o mundo inteiro no mailing dela. Todo mundo recebe o e-mail da Boticário e do Sans Club. Eu não sei por que isso. Descadastra. Se eles continuarem te mandando, processa eles, LGPD.
Pessoal chato, meu. Então, tem esse poder. Ah, mas vai demorar muito tempo. Gente, pelo amor de Deus, 30 minutos durante uma semana e pronto, sua caixa de e-mail fica outra caixa de e-mail. E a sua caixa de e-mail. Hoje é ó, para vocês terem ideia, eu cuido de projetos de lançamento. Então eu faço 200, 300. Dá a plaquinha aí para mostrar para eles aí do 6 em 7. Sabe aquela plaquinha do 6 em 7? 100 mil reais em 7 dias? Aqui, ó. A gente faz essa brincadeira aqui acontecer. E isso nada mais é que um processo bem estruturado, bem conduzido ali pelas pessoas até o final. Como que a gente consegue fazer isso? Tendo uma caixa de entrada limpa. Para que a gente consiga receber as demandas, executar as demandas e nada se perca. É assim que eu consigo fazer projetos gigantes. Então a sua caixa de e-mail, se cadastra dos e-mails que são ruins, deixa os e-mails que são bons e começa a gerar organização. O que você não respondeu, fica lá na caixa de entrada. O que você já respondeu, arquiva. Pô, você tem um cliente grande, vai no Telegram. É de graça, galera. Baixa lá o Telegram, é igual ao WhatsApp. Qual a diferença do Telegram para o WhatsApp? Você consegue criar estrutura de grupos. Então, dentro de um grupo de lançamento, por exemplo, eu tenho 15 subtópicos. Então, se eu vou falar de página, é num subtópico. Eu vou falar de conversa em outro. Tem um tópico chamado quinta série. Ali tá liberado a zoeira. Ali a zoeira é definida. E aí a gente manda ali as bagunças do mundo e manda ali. E todo cliente meu tem um grupo desse com quinta série. Tá duvidando? Me manda lá mensagem no Instagram lá que eu te mostro. Te mostro como que é a estrutura. Vou te cobrar nada não, te mostro. Pra você copiar, ser organizado, ser produtivo. Então a caixa de entrada precisa estar organizada. Porque se ela estiver organizada, o seu resultado vai ser sempre muito melhor. Qual é a sua caixa de entrada? Tá com a área de trabalho, aquela zona, cria modelo antigo. Copia tudo para esse modelo antigo e deixa lá. E aí vai organizando. Você tem muitos Excels, muitos PowerPoints? Divide, cria uma pastinha Excel, uma pastinha PowerPoint. Cria uma pastinha por projeto. Não, eu desconheço um cliente que eu peguei que eu precisei organizar dele para trás. Eu sempre organizo meus clientes para frente. Para trás, problema deles. Eu não tenho nada a ver. Eu não, ó, galera, não volto no passado, não faço clone, eu não faço mágica. Eu boto para moer. Só que é para frente. Então para agora, tampa o buraco e vamos construir um negócio mais legal, umas caixinhas mais legais para guardar suas coisas. Mas organiza isso. Se você não consegue organizar, dá um reset. Pasta antigo, coloca tudo para antigo e começa do zero. Vocês vão me agradecer daqui a um mês. Eu tenho, tipo, sei lá, 7, 8 caixas de e-mail e são todas organizadas. E faz muita diferença, tá? Para um cliente grande, para uma contratação grande, ou simplesmente para mim chegar no final do dia com a sensação de tudo feito. Convido vocês para isso, tá? Galera, eu não gosto muito de futebol, mas eu achei legal isso aqui, né? Tipo, porra, o cara teve a coragem de falar, não, que Coca-Cola, o que? Bebe água. Achei sensacional e eu tinha que trazer isso aqui para vocês. Bebam água, galera. Ó, esse copinho aqui tem 600 ml. Já tá pela metade. Eu vou beber isso aqui durante o curso. Provavelmente eu vou encher com a minha garrafinha e vou tomar mais água aqui durante o curso. Vocês vão ser. Eu vou interromper o curso para beber água. Mas terminar o curso com a boca seca, tossindo, não. Parabéns, Ana. A Ana sacou de um copo d'água aí, chique. Um dia eu vou ter um copo chique. Mas brincadeira à parte, tá? Pode ser na garrafinha, gente. Bebe água, por favor. E assim, ó, não é frescura, não. Eu tô falando de. Ó, eu tô falando de organização. Então, tudo que eu tô falando aqui é referente à organização. Bebe 2 litros de água num dia e vê como você vai conseguir se organizar melhor. Que mágica, né? Você tá mais organizado, você tá mais hidratado. Consequentemente, você vai pensar melhor, vai agir melhor. É sem ciência, galera. O nosso corpo é 85% de água. Aí você passa o dia inteiro sem água, seco. No final do dia, alguém fala alguma coisa para você, você não consegue nem pensar. Você tenta pensar, o cérebro tá. Deserto de água, meu. Bebe água, pô. De graça, água. Não sei onde você vive. No geral, é meio que de graça. E, pô, é água, gente. Faz mal diferença. Parece loucura, mas faz mal diferença. Eu sou o cara mais cético do universo. É muito difícil me convencer de algo espiritual. É muito difícil me convencer sobre algumas coisas que as pessoas acreditam sobre Deus. Porque eu sou o cara dos dados, dos números. E meu acordo é, não levo o problema para Deus e Deus não traz problema para mim. Mas a hora que eu saquei esse poder da meditação, tipo, 7 minutos por dia, caramba, que diferença que fez no meu dia, meu. E é tipo assim, ó, sei lá, não dá pra fazer, vou aproveitar, fazer cocô e meditar. Não dá, galera, pra meditar e fazer cocô ao mesmo tempo. Mas perde 5 minutos sentado na sua cama ali, antes de sair, que você vai ganhar 14 minutos durante o seu dia.
Olha o desafio aqui, muito louco. Procura lá uma meditação guiada no seu celular. Procura alguém que possa, né, te guiar sobre esse processo. Eu gosto muito do Deepak Chopra, é um cara muito bom. O Sadhguru é um cara muito bom, indiano, muito bom nisso também. E a ideia é você parar e fazer com que seus pensamentos acalmem um pouco. Vou resumir. Eu não sei quantas abas vocês têm no Chrome de vocês aí, no navegador de vocês. É para reduzir o número de abas. Pronto. Isso eu dou nos meus cursos. Quando o cliente começa, eu falo: abre aí, compartilha a sua tela. Pelo número de abas do cliente, eu sei o nível de trabalho que eu terei. Quanto mais abas o cliente mostrar que tem lá, eu falo: vixe, esse cliente vai ser complicado, hein, meu? Esses dias eu vi um cara que tinha tanta aba que era só os iconezinhos que aparecia. Não tinha nem o nome mais. Eu falei: meu, tinha o quê? Umas 35 abas ali. Imagina, ele demorava acho que 5 minutos só para achar a aba ali dentro. Isso não é produtivo. Não tá usando aquilo tudo. Fecha tudo. Começa do zero. Usa só as que você usa. Então, a meditação vai fazer você ter menos abas no cérebro ao mesmo tempo. E vai ficar mais claro quando alguém te perguntar alguma coisa para você acessar uma aba ou outra. Não é coisa quântica, não. Não é meditar pensando no elefante rosa voando, não. É meditar para acalmar os pensamentos. Eles pararem de controlarem você. Você não é os seus pensamentos. Lembra do que eu vou falar para vocês agora. A mente mente. E aí, se a gente ficar acreditando nela, a mente mente. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Galera, música ajuda muito. Então, durante o dia aqui no meu escritório, a gente costuma colocar alguma música, geralmente um lo-fi, enfim, um chill out. A gente tem algumas playlists no Spotify, no Deezer, na Amazon, enfim, e libera dopamina de uma forma boa. Você fica ali envolvido com a música. Dá para colocar um forrozão? Dá. Mas se o forró tiver emoção, tiver letra, o seu cérebro criativo vai ficar focado na emoção que a música te passa e na letra. Foi feito um estudo há pouco tempo atrás, e um dos caras que eu sigo, um dos meus mentores, estava contando que ele foi fazer uma aula na faculdade, ele é músico, e numa das primeiras aulas ele começou a aula, tudo, aí ele falou: cara, tava na faculdade, aí no dia anterior ele tinha tomado aquele porre, aí já fui meio de ressaca pra escola, aí cheguei lá, aí o professor colocou uma música lá pra gente ouvir, começou a fazer uma atividade, cara, comecei a ficar muito enjoado, velho, eu ia vomitar, meu, aí eu falei: professor, preciso ir no banheiro, aí o professor parou a música, a hora que ele parou a música, a vontade de vomitar foi embora na hora. Aí ele: não, tô bem. Aí o professor falou: tava enjoado? Ele falou: nossa, cara, demais, que foi isso? Ele falou: a música. Eu propositalmente quis mostrar para vocês o que dá para fazer com o cérebro com a música. Então, essa música que vocês estavam ouvindo agora estava propositalmente nauseando vocês. Mas alguém aqui tá nauseado, metade da sala estava enjoada. Então, a música modifica a forma que você conduz o seu dia. Talvez, se você trocar sua música, você tenha uma produtividade melhor. Você consiga se organizar melhor. Muda muito, tá? De verdade, muda muito. Às vezes eu tô aqui, troco o meu Spotify é muito louco, ele fala: ah, deixa eu colocar um Slipknot pra ele ouvir aqui no meio da reunião, e começa a tocar uma gritaria, né? Eu já falo: meu Deus, que... Aí volta a musiquinha, volta o cérebro, tá? Então a organização tá muito atrelado ao tipo de ambiente que você tá, fechou? E a dica de produtividade final aí para começar bem é: tudo que leva 2 minutos tem que fazer na hora. Sai dessa de juntar um monte de 2 minutos pro final do dia, aí tá com 30 minutos de atividade, só que são 15 atividades diferentes, aí você não vai fazer, né? Me ajuda aí. Então, pô, não adianta pegar o copo sujo e deixar na pia para depois. Não adianta pegar a roupa e pendurar na cadeira, depois tem que pegar ele e colocar no guarda-roupa. Não adianta deixar uma planilha com o nome de pasta 1, depois você vai ter que abrir e descobrir qual planilha que é. Então, se leva menos que 2 minutos, aniquila essa atividade. Seja rápido, seja eficiente, é atividade massiva para poder literalmente resolver, tá bom? Pessoal, o nosso cérebro, ele serve para ter ideias e não para guardar elas, tá? Essa é uma frase do David Allen, é um cara criador do método GTD, e assim, acho que é o que a gente precisa fazer, tá? Deixar o nosso cérebro livre para ter ideias. Essa minha atividade de hoje, essa palestra para vocês aqui, é a minha última atividade do dia. Mas se não fosse, a próxima atividade estaria lá em stand-by para mim concluir essa e ir para a próxima. Se eu ficar, pô, mas peraí, tem mais uma coisa para fazer. O que é que eu tinha que fazer? E aí eu não vou estar aqui. Então, meia hora antes, uma hora antes, enfim, eu estava pronto, estava aqui. É aqui que eu tô agora. Meu cérebro está aqui. Eu tenho meus problemas, minhas questões, um monte de coisa rodando ao nosso redor, mas estar aqui é importante. A gente só consegue estar num local fixo se isso estiver preparado, né? Se isso estiver pronto aí pra gente, tá bom? E aí, pessoal, o segundo pilar como hard work, imaginando que
né? Termos tudo preparado é a melhor forma, uma caixa de entrada vazia ali, direcionada. Hard work é a parte de anotar e processar, tá? É literalmente a hora que, imagina que o grande start é você entrar na floresta e achar um lugarzinho legal para cá, para construir uma casa. O hard work é você vir com o facão lá e abrir uma clareira e o vai lá e faz é construir a casa. Então aqui a gente já vai abrir essa clareira e deixar prontinha para você construir a casa, tá? E o hard work é hard work. Se você tá aqui, eu queria coisa fácil. Não tem, gente. Meu pai falava, o segredo do sucesso é acordar de manhã, é uma mágica, é a simpatia, lavar o rosto, escovar o dente e trabalhar. Não falha. E é muito louco. Então, se não for através do hard work, vai ser aquela questão de dinheiro na mão é vendaval. Você não vai dar o devido valor, seja dinheiro, sucesso, que você queira, tá bom? Então, primeira dica do hard work é download da mente. Para um dia, pega um papel de pão, uma folha de sulfite, um sistema celular, eu não sei, o que você tiver de alcance aí no seu acessível para você e faça um download da sua mente. Tire tudo da sua cabeça. Literalmente tudo. Quais são as coisas que você tem para fazer? Será que são tantas coisas assim? E aí você pode anotar, tipo, tarefas do meu trabalho, tarefas do meu cotidiano, meus cursos, meus livros, meus filmes, eu não sei, minhas viagens. O que você quer anotar? O que você precisa categorizar? Coisas que você já fez, coisas que você vai fazer no futuro. Eu não sei. Eu sei que começar é o primeiro passo. E aí, a hora que você começa a surgir um monte de ideia. E a ideia vai indo, vai. Daqui a pouco você fala: caramba, eu tô uma hora aqui, olha o tamanho do download da minha mente. Eu vou ensinar para vocês alguns sistemas para vocês fazerem isso, mas essa parte é extremamente importante. É parar um domingo, um sábado, pô, vou fazer um download da minha mente. E aí faz o download, desce tudo pro papel. Eu não gosto do papel para download da mente. Eu gosto de sistemas, porque depois eu posso trabalhar eles, pesquisar eles. Eu prefiro. Mas, galera, eu sou o cara do papel, tá aqui, ó. Meu caderninho aqui, ó, do Plat 6 em 7, que é o grupo que eu faço parte. E aqui tem as anotações. Gente, tem anotações aqui, ó, que é tipo assim, ó. Vocês nunca iam entender, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Vocês nunca iam entender, ó. Mas anotações muito loucas. E aí, disso aqui vai para um sistema. Do sistema eu consigo ter um controle sobre isso. E aí eu consigo botar para moer. Consigo organizar as minhas ideias e literalmente fazê-las acontecerem, tá bom? Depois do download da mente, não tem o que fazer a não ser descobrir como que eu vou priorizar essas ideias. São muitas ideias. Imagina, eu tô com 37 anos hoje. Eu tenho muitas ideias. Imagina alguém com 37 anos, ou com 47, ou com 57, ou até com 27. Será que não é antagônico que eu tô falando e talvez alguém com 17 tenha mais ideias do que eu? E aí? Como que você prioriza as ideias? Como que você descobre qual ideia é melhor do que outra? Tem uma sacada? Tem uma grande sacada. Pega essas ideias e divide todas elas em microações. E às vezes, você vai conseguir fazer duas ideias ao mesmo tempo, rodarem. Aí você vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. Às vezes a ideia é, pô, preciso desenvolver um nome para minha marca. E pode ser um processo de uma semana, de um mês. Um processo onde você vai primeiro ver os fornecedores, ver os concorrentes, depois você vê quem são os fornecedores, que tipo de coisa. Talvez fazer uma pesquisa com o seu público. Então, respeitar um processo grande como microetapas, se envolvendo com o processo, porque o resultado só vem grande quando o processo é grande. E aí você consegue chegar no final do dia e falar, pô, hoje eu consegui. Então, precisa arrumar um fornecedor novo. Segundo, um fornecedor de água. Eu gosto de dar exemplo da água porque é neutro. Se funciona para água, funciona para tudo, né? Aí na segunda-feira você vai lá no Google, não sei aonde, pesquisa lá, fornecedor de água na minha cidade. Pega os 10 fornecedores, os 20, os 30, não sei. Copia tudo e cola num Word. E pelo amor de Deus, não vai me salvar o Word como documento 1 na área de trabalho. Salva lá, fornecedores. Pesquisa de fornecedores. Aí, na terça-feira, você abre essa planilha e olha para todos eles e fala: ah, não, vou ficar só com esses 10 aqui, ó. Aí na quarta-feira, você liga para 5. Na quinta-feira, você liga para os outros 5. E na sexta-feira, baseado nas suas 10 ligações, você decide o fornecedor. Se essa for uma tarefa muito difícil, pode ser a primeira do dia. Agora, se você deixa para sexta-feira resolver tudo isso com o fornecedor, será que não é isso que está fazendo você perder tempo demais numa tarefa? E aí não está sendo produtivo? Porque se era uma tarefa por uma semana, por que ela tem que ser executada num dia só? Então o ser humano tem essa questão de menosprezar as tarefas.
Aqui na minha empresa eu sempre pergunto pro meu time. Aqui a gente tem uma pergunta-chave, que é quando? E sempre que o meu time me promete alguma coisa, pô, se meu time estiver me assistindo isso aqui, eles vão me sacanear depois, né, meu? Pior que eles estão. Eu sempre jogo um dia a mais. Porque se eles demorarem um dia a mais, a falha não cai na minha. Eles geralmente já sacaram essa, e eles já me prometem um dia a mais, porque eles gostam de entregar um dia a menos e me surpreender. Mas aí eu já prometo pro meu cliente um dia a mais do que eles me prometeram. Aí eu tenho uma barriga para poder fazer os negócios. Ó, você trabalha para mim e tá assistindo isso, finge que você não ouviu isso. Isso foi mentira, tá? Eu prometo mesmo o seu prazo que o seu. Porque isso dá para mim uma barriga. Então eu separo o meu objetivo, que para mim o final é entrega para o cliente, e para o fornecedor não é entregar para mim, e eu divido. Então uma microação é, sei lá, acompanhar a entrega para mim, enfim. Então, grandes objetivos, pequenas metas modificam a minha entregabilidade. E aí eu uso o estresse para o bem. Porque eu já saquei que quando me dá, às vezes acontece, tá? De dar 2, 3 horas da tarde acabar o meu trabalho. Acabar, eu não tenho mais o que fazer no dia. O meu trabalho tá só pro dia aqui seguinte, como eu faço muita reunião na empresa, eu não tenho mais trabalho. Aí eu começo a entrar aqui, ó, atenção ou interesse aumentado, ou tédio ou depressão. Porque, sabe, o meu estresse tá baixo, a minha performance tá baixa. Então, qual é o meu objetivo? Como que eu me coloco num estresse alto o suficiente para não me espanar, para não me gerar ansiedade, mas não abaixo o suficiente para não tirar o meu interesse. E aí eu me estresso, eu vou aprender uma coisa nova, eu vou colocar um objetivo novo na minha vida. Vou ler um livro novo, vou masterizar uma habilidade, sei lá, vou aprender a ser piloto de drone, que era algo que eu queria saber, descobri que é barato o curso, e aí hoje eu sou piloto de drone. Eu nem tenho drone, hein? Mas eu tenho uma empresa que eu presto lá, e de vez em quando eu podia pilotar drone, e aí por eu não ser piloto, eu não podia pilotar, meu. Aí eu fui aprender a ser piloto de drone. Então, mantenha assim no estresse. O estresse é bom, o estresse só não pode gerar um burnout. E é isso, quem controla é você, possivelmente falando algum não, tá bom? E depois de entender como priorizar as atividades, pô, realmente, ó, eu transformei em microatividades e eu acho que eu tenho que priorizar isso aqui. Como que você pode organizar? Então, algumas ferramentas incríveis que a gente usa por aqui, tá bom? Uma ferramenta boa para extrair ideias da cabeça é o Miro. O Miro serve como, para mim, a melhor ferramenta para fazer download mental. Miro, MindMaster, MindMap, tem alguns sistemas que são parecidos, mas hoje o Miro engloba eles praticamente. Então ali você consegue um quadro em branco para você poder jogar um monte de ideia e depois ir misturando elas, colar post-it. Nossa, eu já fiz cada projeto legal com o cliente aqui, onde, por exemplo, nessa fotinho que vocês estão vendo aqui, o objetivo da lição é construir um foguete. E ó, projetos como construir um foguete surgem de quadros como o Miro. Então não menosprezem isso aqui. Isso aqui para download da mente vai ser uma baita ferramenta aí para vocês, tá bom? Uma outra ferramenta para poder organizar as ideias depois de extraí-las, ou se você está pegando inputs num curso, por exemplo, é o Evernote. Então, sempre que eu estou num curso, eu abro o Evernote e venho tomando notas sobre algumas coisas do curso, venho tirando prints da tela e consolidando isso dentro do Evernote. Vi um site legal, eu tenho um tópico do Evernote chamado Sites Legais. Eu jogo ele dentro desse tópico. Quando eu preciso ver meus modelos de site, eu sei que todos estão no Evernote. Não tá um print no Downloads, um print no Imagens, uma foto do meu celular. É uma bagunça que todo mundo praticamente vive por aí. Então, consolidar as coisas numa ferramenta vai gerar um resultado muito melhor para vocês, tá? E o nosso xodó, que é o executar. O executar, para nós, para a grande maioria dos nossos clientes, é o Trello, tá? Para Juliana Góes, por exemplo, foi o Trello que a gente implementou lá para ela. Então, o Trello é um sistema, é um gerenciador de atividades, um gerenciador simples, com uma curva de aprendizado baixa, que vai possibilitar você conseguir fazer muitas coisas. Então, a estrutura do Trello, como vocês estão vendo aqui, ela vem de um quadro, esse quadro vem listas, e das listas tem os cartões. Então, você pode ter um quadro de sonhos, um quadro de trabalho e um quadro de viagens. Ou você pode ter um quadro geral, e sonhos, trabalhos e viagens serem listas. E dentro de cada lista, cada cartão ser um sonho seu. Eu não sei. Como que você tem que descobrir? Baixa o Trello, que é de graça, se cadastra no Trello, que é de graça, para a grande maioria das funções, para 80% das funções. E aí o que você vai fazer? Vai começar a utilizar. Tem um banco de modelos lá que você pode abrir e colocar, sei lá,
padaria, se você quer abrir uma padaria, que vai ter alguém que fez um quadro de padaria. Ah, mas o meu é uma livraria digital. Livraria digital. Vai ter alguém que fez uma livraria digital. Eu duvido que vocês vão achar alguma coisa que alguém não construiu lá. E se vocês acharem, chama a gente lá no Instagram, que a gente ajuda você a construir, tá bom? Então, dentro do Trello, vocês conseguem gerar uma estrutura onde muitas pessoas trabalham no mesmo lugar e você consegue dividir as atividades. Então, tem um projeto da faculdade, do seu trabalho, da sua casa. Pô, eu tenho um quadro desse da minha casa com a minha esposa. Então, reformas da casa, coisas que a gente quer lembrar, a gente vai e coloca. Para quê? Para que isso gere pra gente lembretes, para que isso gere pra gente as possibilidades, que às vezes acabam sendo esquecidas aí por vocês por algum motivo, tá bom? Então, assim, depois de organizar, a gente precisa aprimorar. E como que a gente aprimora isso? Nunca parando de aprender, né? Eu acho que se você jogar no YouTube Trello, tem conteúdo até ano que vem para vocês aprenderem. Aí ano que vem eu volto aqui com o pessoal da Miglis do outro curso para vocês. Mas até lá tem conteúdo para vocês assistirem todo dia. Então, eu acredito hoje em dia, só não quer quem realmente não quer. Eu com 37 anos, para mim aprender a usar Excel, que vocês devem saber de, sei lá, eu li um livro dessa lapa, galera. Livro pesadão, meu pai trouxe lá do trabalho dele, eu fiquei lendo aquilo cheio de fórmula, chato pra caramba, não tinha um computador de uma vez por semana para testar o que eu aprendia no curso. Hoje em dia vocês entram no YouTube, em 15 minutos vocês aprendem a mexer no Excel. Vocês perguntam pro GPT. Então, por favor, não parem de aprender. Vocês vão descobrir em curto espaço de tempo que ler um livro por mês é o melhor investimento da vida de vocês. Custa R$ 40 um livro. Um livro bom, hein, meu? Bom. Best-seller. R$ 40. Eu vou indicar uns livros para vocês aqui no final. Vocês vão dar uma olhada aí em alguns livros que trouxeram um pouco de organização pra gente, tá bom? Mas para finalizar, o último pilar, o vai lá e faz, executar, ciclar isso aqui, é literalmente aproveitar o que passou para criar como base para os próximos dias. É você ter uma base, por exemplo, dessa no Trello, olha lá, ó. Aqui é uma semana, de segunda a sexta-feira. Então, segunda-feira vai ter reunião, depois eu vou cotar o fornecedor, vou comprar minhas passagens de férias. Eu tô precisando tirar férias, hein? Ó, a organização e produtividade me permite virar pra Carol e falar assim, ó, vamos viajar amanhã? Amanhã é quarta? Deixa eu ver, amanhã eu tenho uma reunião às 10. 1h da tarde eu posso pegar minhas coisas e ir pra uma cidade aqui do interior. Eu gosto do interior. Aí eu vou, pego meu cachorro e vou pra lá. Liberdade geográfica, por conta de organização. Tá tudo organizado. Então, todo domingo, eu crio a minha semana no Trello, assim, ó. Meu quadro do Trello é gigantesco. Tá lá, Miglis Clube hoje lá. É que eu não vou conseguir abrir aqui porque eu tô numa tela específica, mas a última tarefa tá lá. Hoje eu ia dar o curso para vocês. Isso é mágico, galera. Isso coloca vocês num patamar de confiança inigualável. Eu não tenho uma pessoa que trabalhou comigo, trabalhou para nós e aprendeu essa metodologia que depois de um tempo não veio e falou: caramba, cara, isso aqui me colocou num nível muito diferente nos lugares que eu estava. Porque as pessoas esquecem. As pessoas não anotam. Então, anote, tem uma caixa de entrada, participe. Eu sou ruim de anotar as coisas na reunião. Pô, hoje em dia você pega um Tactic, um Fathom, pesquisa aí por essas inteligências artificiais que transcrevem a reunião para você. Geram todos os tópicos da reunião de inteligência artificial. Aí você pega isso, joga pro Trello e vem feito, 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 feito. Eu só vou dormir a hora que a minha última atividade no Trello tá feita. Quer dizer, dormir assim, eu só vou me liberar do meu trabalho, né? Assistir uma série, jogar um videogame, fazer o que eu quiser. Fazer o que eu quiser. Então, galera, e se tudo der errado? Putz, não dá, eu já tentei me organizar. E toda vez que eu tento me organizar, eu fico que nem esse panda aí, ó. Eu quebro tudo, não dá certo. Aí eu volto pro zero, tiro 2 dias de folga e minha vida volta a ser uma bagunça. Pessoal, não tem como dar errado para quem faz até dar certo. Eu uma vez ouvi que o final é sempre feliz. Se não tá feliz, é que ainda não chegou no final. Então, se a gente acreditar numa dessa aí, talvez a metodologia, o método que você usou, não esteja tão preciso quanto precisaria estar para você conseguir chegar até lá, galera. O perfeito é uma palavra trazida do latim que significa feito até o final. Acha aí onde está escrito bem feito, tipo, feito muito bom, melhor que bom. Melhor que bom é perfeito. Não, aí, ó, tá aí, ó. Completamente. Então, não sei. Você gosta de ovo com a gema mole ou com a gema fria, com a gema dura? Se você fizer um ovinho com a gema mole, ele tá perfeito. Se você fizer um ovinho com a gema dura, ele também tá perfeito.
Qual é mais perfeito? Saca? Que perfeito é fazer até o final? Então, por que eu gosto mais na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios? Usar o termo correto. Porque o correto é colocar em ordem. Então, às vezes, as coisas não estão corretamente da forma que eu gostaria. Aí eu corrijo. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu puxo, porque isso eu controlo. Isso eu controlo. Agora, perfeição? Ah, não, meu. Eu prefiro pegar um avião, puxar o manche, fazer ele decolar, falar, meu Deus, que merda que eu fiz, meu. E aí, de repente, uhul, lá em cima o avião voou e vambora. É isso. Todas as vezes que eu fiquei com o aviãozinho na pista lá e não decolei, aconteceu foi nada, foi frustrante. Então eu decolo o avião, aí eu vejo que quebrou uma asa, aí eu saio arrumando a asa, senão o avião vai cair, aí mando os gordinhos ficar do lado esquerdo para contrabalancear o avião, e vambora, velho, eu vou dar um jeito. Só que colocar um pé no universo, eu percebi que me deu mais possibilidades do que ficar esperando. Ah, não, vou esperar, vou esperar, vou esperar, vou esperar. E aí eu não fiz nada, galera. Então, para a gente poder finalizar aqui, eu acho que sozinho você atinge a sua máxima performance, né? Eu acho que é possível isso, você atingir uma máxima performance, ser o melhor do melhor do melhor do mundo no seu setor. Como eu, né, minha empresa, minha sócia, minhas coisas, a gente busca a sermos os melhores, 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 melhores do mundo nos nossos setores. Mas eu acho que quando a gente age em grupo, quando a gente está numa reunião como essa, quando a gente busca um grupo de outras pessoas que também estão na máxima performance, a gente atinge uma grande potência. E são as grandes potências que mudam literalmente o mundo, tá bom? Então, galera, os 3 pilares, eles são cíclicos, eles nunca devem parar na vida de vocês. Eles têm que sair do grande start, pro hard work, pro vai lá e faz, para voltar pro grande start, para ir pro hard work, pro vai lá e faz e voltar pro grande start, porque não existe um método de organização que eu fale para vocês, vai lá, cadastra aqui, coloca ali que ele vai se organizar para vocês. Não. Mas a hora que vocês tiverem uma caixa de entrada vazia e um sistema de organização baseado num download da mente, entendendo que o download da mente é para trás e aí para frente, tudo já vai ser no sistema do download da mente, que para cada um vai funcionar de uma forma. Para cada um de vocês vai funcionar de uma forma. Para uns mais fácil, para outros mais difícil, mas o importante é entender que isso é cíclico e que isso não pode parar. Por quê? Energia em movimento permanece em movimento, galera. É muito louco isso. Isso aqui eu apliquei para tudo na minha vida, para todos os meus negócios, para tudo. Família, namoro, para tudo. Energia em movimento permanece em movimento, a não ser que uma energia contrária a essa venha querer parar, mas acho que não é o caso, né, de quem quer botar para moer, de quem tá por aqui. Então, galera, parabéns aí por chegarem até o final. Eu acho que o segredo para dar uma surra no Superman é ter kryptonita. E para ter kryptonita, você tem que se preparar, né? Então, esse foi o segredo do Batman. Olha lá o Batman, que não é o super-herói, dando uma surra no maior super-herói que existe. Por quê? Porque ele descobriu que o ponto fraco do super-herói, o super-herói tem um ponto fraco, é a kryptonita. Ele fez uma arma, olha eu estragando. Se vocês não assistiram o Batman e Super-Homem, eu tô estragando o filme, mas já passou o tempo, né, galera? Já tem uns 10 anos esse filme. Ele fez uma armadura de kryptonita. Aí, ó, deu uma surra no Super-Homem. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quem que é o super-homem de vocês? Será? Perguntem isso hoje à noite. Será que o obstáculo não é o caminho? Olha que louco. Será que o obstáculo não é o caminho? Então, pô, eu sou diabético há 30 anos. Aí eu fui lá e virei um influenciador da diabetes. Aí eu ajudo as pessoas com diabetes. Era um obstáculo, é chato, eu tomo insulina. É complicado, tô olhando aqui no meu relógio quanto que tá minha diabetes, ó. Pô, agora tá 159, eu controlo com sensor. É uma loucura a minha vida. Mas eu usei o obstáculo como um caminho, tá bom? Então, galera, essa é uma indicação de livros para vocês, tá? Livros que vão posicionar vocês, não só num sentimento de se tornarem mais organizados, mas com habilidades. Tipo, o livro Força de Vontade, mas se você tá desanimadão da vida, lê esse livro. Vai explodir a sua cabeça. A mente organizada é para aquela pessoa que sente que tem 32 abas abertas na sua vida, na cabeça, em tudo, não consegue ficar falando com alguém pensando na outra aba ali. É esse livro aí, ó. O Poder do Hábito vai fazer você conseguir beber água, vai fazer você entender como que a necessidade do nosso cérebro acontece e dá o looping para você. Rápido e devagar vai te mostrar que tem momentos que você tem que ir muito rápido e tem momentos que você tem que ir devagar. Que o devagar também funciona. E a arte de fazer acontecer é o contexto geral de tudo isso que eu falei para vocês, que é o GTD, que é fazendo as coisas acontecerem. É a metodologia do David Allen que mostra pra gente que a gente literalmente precisa botar para moer, para botar para moer. Então, ó,
Para quem ficou aqui até o final, bate aí nesse QR Code, vai lá no nosso Instagram. E o que eu quero que vocês façam? Para quem quiser, tá? Me manda uma mensagem no Instagram e me conta por que você precisa se organizar. Eu e a Carol, a gente vai escolher aí uma, duas, três ou todas. Eu não sei, eu vou escolher as pessoas que precisarem. A gente vai dar uma consultoria gratuita para vocês, tá? Um bate-papo aí de 1, 2 horas. Às vezes a gente já fala 1, 2, já durou 3. E aí eu vou mostrar para vocês caminhos dentro do digital. Vou ouvir um pouco sobre a fase de vocês, não vou vender nada, tá? Pelo amor de Deus. Não é clickbait, não, para te vender a mentoria no final. Quer comprar a mentoria? Vai lá no meu site comprar lá. É uma consultoria, tá? É para poder contribuir com vocês por uma história que a gente vê que for legal, uma história que a gente vê que faça sentido e que a gente acredite aí que a gente consiga contribuir, tá bom? Quem assistiu depois não, é só para quem tava ao vivo aqui hoje, ó, para assistir, cola na Amigos ali que o pessoal é fogo, meu. Então, pessoal, fico muito feliz, tá, de ter essa oportunidade aí de poder bater esse papo com vocês. Espero que isso tenha mostrado para vocês a possibilidade, e que existe uma possibilidade de se tornar mais organizado. E não é nenhuma mágica, não, Trello.com, cria uma conta, abre um quadro. O que eu tenho para fazer amanhã? Coloca tudo lá e executa. Aí vai fazendo isso. Aí domingo, cria uma semana inteira. Então, se eu mostrar meu quadro para vocês, eu tenho essa semana, eu tenho a próxima semana, eu tenho a próxima semana, eu já tenho todos os meus eventos de agosto, setembro, outubro, novembro. Aí, de repente, apareceu um evento para mim ir no começo de agosto, mas eu já tinha outro evento. Aí eu casei minhas agendas lá, vou conseguir ir nos 2 eventos ao mesmo tempo, porque eu tinha organização. Então, pessoal, organização dá retorno sobre o nosso investimento do tempo. E eu tenho certeza que isso não tem preço. Então, fica o convite para vocês aí serem pessoas organizadas, consequentemente, serem pessoas produtivas e não ocupadas, porque pessoa ocupada é um saco, né? São pessoas acabam sendo pessoas chatas que você fala, pô, a pessoa nunca tem tempo porque realmente é importante, ela nem tá enxergando para isso. E é esse convite que eu quero deixar para vocês, tá? Tornem-se pessoas mais organizadas, botando para moer, se propondo a fazer isso, acordando talvez amanhã de manhãzinha e fazendo uma meditaçãozinha de 5 minutos, tomando um pouco mais de água, organizando as suas atividades, sabe? Chegando no final do dia e tendo lá talvez um cartãozinho que seja ler um livro, fazer atividade física, beber água. E aí, assim, pô, vocês vão acabar depois de 21, talvez 30 dias, pegando o hábito. E aí não precisa mais colocar o cartãozinho lá, que seja. Eu não sei se o que você precisa hoje é lembrar de tomar banho todo dia. Eu não sei se você precisa de ir para academia todo dia. Eu não sei o que você precisa fazer todo dia. Mas quando você se compromete e coloca um cartãozinho ali, eu acho que você mostra para o universo, como vocês mostraram para o universo que querem, por estarem aqui nessa reunião, que vocês querem. E aí as possibilidades são oriundas dessa força de vontade e dessa disponibilidade nossa de, ó, universo, tô aqui, bora, vamos fazer acontecer. E aí assim, ó, para finalizar literalmente, aquele papinho de, se Deus quiser, eu não acredito. Eu acredito que Deus quer quanto que você quer. O quanto proporcionalmente que você quer é o quanto proporcionalmente que você vai conseguir ter os seus resultados. Então, conta comigo, conta com a Carol, conta com a consultoria. Eu falo eu e a Carol, porque nós somos a cara da consultoria Focar, a gente está à frente da consultoria Focar. Foi um prazer aí estar essa noite com vocês aí, batendo um papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? A gente está à disposição aí. E bora, Aline, Ana, foi um prazer aí estar com vocês aí. Muito obrigada, o prazer é todo nosso. Vou abrir aqui para a Ana, que quer fazer alguma consideração, Ana. Desculpa, eu sou a faladora, tá, Rafael? Que legal. Eu achei demais, achei espetacular. Eu gosto muito dessas suas associações, né? Assim, dessa forma de estimular o cérebro que é incrível. Assim, a gente pode utilizar o método. Você estava falando do livro, eu estou com o livro aqui do lado. Que legal. Foi a Aline que deu essa dica lá na época que a gente fez a mentoria com a Ju Góes. E é muito interessante isso, né? Você falando assim, de começar o grande start, o hard work, e vai lá e faz, né? Eu corria antes do diagnóstico de câncer, eu tive que parar por conta do tratamento, mas eu voltei a treinar, então eu fiz meu grande start. Sim. Eu trabalhei duro, musculação, correndo na praia.
E domingo eu corri, 10 Boa! Muito bom! Então, assim, e é muito bom. Você estava falando no Trello, isso, aquilo. Eu só ficava imaginando assim, como eu poderia ajudar os meus pacientes a mudarem seu estilo de vida. Vai ter um congresso agora esse final de semana exatamente sobre isso, né? E assim, o como é importante a gente ser simples. E assim, e sem querer você me deu sua metodologia que tem uma aplicação assim, porque a gente precisa ser mais lúdico, né? A gente precisa ser mais leve com a vida, né? E assim, eu tenho 54 anos, acho que eu sou a mais velha aqui da galera. Então, assim, mas eu me sinto com 20 anos agora. Eu me sinto Que legal, muito eu feliz acho por isso. que assim, muito bom você compartilhar o teu saber, o teu conhecimento, e de você ter essa força, assim, o diabético não precisa ter um desfecho ruim, você está mostrando isso, né? Então, assim, tem até uma americana, né, que ela também, ela faz a bioquímica, que ela faz ela tem um Instagram só de diabetes, eu esqueci o nome do livro dela, mas eu tenho, é um livro bem interessante, depois eu compartilho com vocês. Então, assim, foi um prazer imenso estar aqui hoje. Que legal, feliz Suas palavras abriram, assim, a minha mente para várias ideias. Que legal, Estou aqui escrevendo já, tá? Que bom, que legal. Legal. Tá ótimo, Rafael, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco mais uma vez, e aí fiquem atentos, ligados aí na Miglis, para que a gente possa acompanhar a nossa programação do mês de julho e do mês de agosto. Rafael, Carol, muito obrigada pela disponibilidade, e a gente também está à disposição de vocês sempre para trazer mais conteúdos como esse. Muito obrigada, gente, boa noite.